Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos já nos aproximando do meio do ano de 2020. Como corre veloz o tempo. Estou aqui para a leitura orante da palavra. Leitura orante do Evangelho do dia 7 de junho. O calendário litúrgico da igreja reserva para esse dia a solenidade da Santíssima Trindade. O evangelho de hoje é bem breve, mas de uma profunda densidade teológica. É João, capítulo 3, versículos 16 a 18. 3 versículos. João, capítulo 3, versículo 16, 17 e 18. Primeiro vou ler, para depois resgatar as muitas possibilidades de sentido subjacentes à palavra e aí aplicados à fé que temos. É dogma no Deus Trindade. Vamos lá. Dizia Jesus no seu diálogo com Nicodemos: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho único de Deus. São estes poucos versículos os que compõem a palavra para este evangelho, a palavra do evangelho para esse domingo, para esse domingo em que a igreja celebra a Santíssima Trindade. Comecemos. Trindade. Deus Trino. 3 deuses. Não. Um só Deus. Revelou-se em 3 pessoas, como se fosse um prisma de 3 faces. Uma unidade, 3 faces, é sempre a linguagem comparativa. Por que Deus Trino? Qual é a diferença entre um Deus, se é trino, ou se é Deus apenas um? As religiões outras monoteístas, o judaísmo, Deus é apenas um, único. Não professam a fé na Trindade. Também os muçulmanos, uma religião monoteísta, religião revelada, assim chamada, mas não tem Deus trino, é apenas um. Tem incidências na nossa vida pessoal crer num Deus único, só Ele, ou um Deus trino, conforme se revelou em Jesus Cristo? Tem. Qual é? Vamos lá. Não é que Deus precise ser reconhecido como trino ou não. Não é para Ele o benefício. É para nós. Pensar em um Deus amoroso é sempre um Deus em relação. Amor é amor para alguém. É sair de si. É viver para quem ama. E o Pai, Deus Pai, ama o Filho.
o amor do Pai, Deus Pai, por Deus Filho, é o Deus Espírito Santo. Começou com Tertuliano, já no segundo século, terceiro século da Igreja. Aquele homem, Jesus de Nazaré, que amava em nome de Deus, em nome do Pai, de Deus Pai, que queria revelar o amor do Pai. Ele nunca até então Deus tinha sido apresentado como Pai. A perspectiva de um Deus trino mostra que Deus é amoroso. E é tão amoroso que seu Filho veio viver entre nós para que o amor do Pai chegasse também a nós. Tornou-se humano o Filho de Deus. Filho de Deus é Deus. E veio viver como homem, como humanidade, com pobreza e limites humanos. Não pecou, mas em tudo foi profundamente humano. Os carinhos de Deus vestiram-se de humanidade e ele veio mostrar, no seu Filho, mostrar quem era o Pai. Na cultura do tempo de Jesus, se alguém quisesse conhecer o Pai, bastava olhar nas expressões, reações e comportamentos do Filho. Aquele homem de Nazaré, Filho de Deus, filho de uma mulher, ele se tornou o retrato vivo e humano daquele amor que procede do alto. O Pai ofereceu seu Filho para que o mundo, aqui colocado, pudesse perceber a grandeza do amor de Deus. Se Deus não fosse trino, poderia dar sinais de que nos ama, mas não teria a mesma linguagem de alguém que se fez humano e nos abraçou humanamente, em nome de Deus. Mas o Espírito Santo, poucas vezes lembrado inclusive, se o Filho se tornou Deus homem, seguiu o caminho humano, a morte inclusive, ressuscitou, mas não ressuscitou para voltar a ser um humano limitado, para viver sua intimidade, sua realidade divina junto com o Pai. Mas e então estaria tudo acabado? Teria se limitado à história passada? Aí o Espírito, no domingo passado vimos, Espírito, vida. A vida de Deus ficou no dom do Espírito Santo, tornou-se presença naqueles que o Senhor sempre quis salvar. Nova face de um Deus que nos amou desde sempre. E o Espírito de Deus, que vive em nós desde o batismo, é aquela outra realidade do amor de Deus que nos leva à comunhão plena. A Trindade, então, não é apenas um detalhe ou uma informação sobre Deus. É uma realidade de salvação que interessa a nós e que nos alcança. Celebrar a Trindade não é, então, pura e simplesmente reconhecer um dado, uma característica divina como se essa não tivesse importância. Um carro ser branco ou ser vermelho, diferença seria apenas a cor, mas a qualidade automobilística seria a mesma. Não, não é assim. É parte da nossa salvação, é a realidade que nos salva. O Pai que nos chamou à vida, o Filho que nos perdoou e nos salvou, o Espírito Santo que nos mantém próximos de Deus e nos move a ir ao encontro dele. Realidades distintas de uma mesma verdade. Bem, agora voltemos aqui ao Evangelho, com essa introdução até longa. Pois Deus, o Pai, então, amou tanto o mundo que deu o seu Filho
não para condenar, mas para salvá-lo. Mundo. No quarto evangelho é aquele com toda a história humana, naquilo que tem de grandeza, de beleza, de nobreza, mas de torpeza, de pobreza e de malvadeza. Mesmo assim, Deus amou. Nenhuma palavra de recriminação ou de condenação. Deus amou. O Filho mostrou o quanto Deus Pai, Deus Filho mostrou na sua vida terrena quanto é grande o amor de Deus Pai. Por isso, até diante da cruz, o Pai não queria que o Filho sofresse, mas o Pai queria que o Filho mostrasse a profundidade do seu amor até para quem lhe fez violência. Podem assassinar o Filho de Deus, mas não podem impedir que o Filho de Deus perdoe até naquela hora. É muito amor. E o Filho revelou tudo isso. Teria ficado tudo lá no passado. Tudo teria se circunscrito a fatos passados se o Espírito Santo não fosse a força divina que atualizaria para o presente de hoje, como se Deus que perdoou ontem estaria a olhar para mim e para você e a perdoar hoje também, de maneira que todos nós, eis o Espírito Santo, participemos desta grande corrente santificadora e salvadora que Deus nos quer oferecer. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho. Você daria o seu filho em favor de alguma causa? Meu irmão, minha irmã? É demais, nós humanos não chegamos a tanto. Deus sim. Por isso, o que pede o evangelista? Crer. Crer não é simplesmente uma operação mental. Crer é aderir, é se deixar alcançar pelo amor que nos é oferecido. Crer não é uma atitude psicológica, é dar sentido à própria existência a partir do amor de Deus. Ele amou tanto o mundo e continua a amar, que nos deu o seu Espírito para que nunca nos distanciemos daquele amor originário que nos chamou à vida. Na nossa vida habitam, pois, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Se Deus é um Deus trino e desde o batismo a Trindade habitou em nós, então vamos lá, meu irmão, minha irmã, nesta segunda parte do nosso programa, agora sim, leitura orante, agora vamos orar. E para orar, vamos cuidar da nossa interioridade. Quando nos encontramos com algumas pessoas, vamos cuidar que palavras usar. Dependendo da importância e da grandeza do interlocutor, preparamos inclusive o discurso. O que dizer, o que evitar. É toda uma reflexão intelectual. Aqui não se trata de inteligir ou de intelectualizar o nosso encontro com Deus, mas de preparar a nossa interioridade, pois queremos com Ele um encontro amoroso. Meu irmão, minha irmã, vamos à composição do nosso lugar interior. Ponha-se numa posição que favoreça a reflexão, que favoreça o recolhimento.
olhos fechados. Vamos respirar profundamente, como se este ar que impregna os nossos pulmões fosse uma espécie de bênção de graça e de gratuidade. É tão fácil respirá-lo. Assim o amor de Deus é tão fácil acolhê-lo. Assim como é natural para os pulmões receberem o ar, vamos tornar natural na nossa interioridade receber o amor de Deus. Vamos sentir o coração a bater dentro de nós, no nosso peito, na nossa caixa torácica. Uma vida que nunca parou, desde a existência primeira. E ainda está aí esta vida, tudo gratuidade, não é apenas biologia, é relação, é afeto, é ternura. Vamos sentir o coração a bater no nosso peito. O sangue a circular pelas vias arteriais. Tudo isso requer silêncio, recolhimento, quietude. E desde lá do nosso interior, vamos pedir que o Espírito Santo venha orar conosco. Vem, Espírito Santo, vem nos ajudar a orar. Queremos agora falar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas queremos ouvir, queremos acolher, queremos conhecer, queremos nos deixar alcançar pelos sentimentos, pelos olhares e pelos afetos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem, Senhor, vem Espírito de Deus, respirar em nós, ou suscitar em nós afetos, movimentos, encantos por Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos imaginar as cenas do texto lido. Simeão foi procurar Jesus à noite. Vamos tentar imaginar aquele velhinho. Ele era um fariseu, líder dos fariseus, mas não era adversário de Jesus. Queria conhecer, queria compreender. Algo de Jesus o impressionara. Vai de noite porque está amedrontado e pode ser ridicularizado, mas foi. Vamos imaginar uma sala. O Senhor o recebeu na sua casa, o Senhor Jesus em uma casa. Imaginemos uma sala, sofá, como são as nossas casas hoje. Não era assim ontem, mas vamos imaginar, lá na nossa casa, Simeão, ou melhor, Nicodemos e Jesus. E Jesus está a falar, o assunto se alonga. Interessa-nos aqui os versículos. Vamos tentar observar o Senhor Jesus a repetir. Nicodemos, Deus amou tanto o mundo, que por ele, em favor do mundo, entregou o seu Filho único. Simeão nunca tinha ouvido isso. Palavras assim nunca tinham sido pronunciadas desse modo. Não. Talvez ele se surpreenda e se arrepie. Ele tem muita familiaridade, Nicodemos, com a religião, com o templo, com a lei, com os salmos, com os profetas, mas nunca tinha ouvido isso.
e entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Nunca se falara de vida eterna até então. Aquele bom velhote, idoso, sensato e sincero, confuso, mas honesto. Vida eterna, vida do eterno. Ou seja, a vida de Deus posso eu recebê-la? Sim, Nicodemos. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar, mas para salvar o mundo. Nicodemos conhecia o Antigo Testamento. Havia muitas palavras de julgamento, de punição, de recriminação, também de prêmio para quem merecia. Agora não é prêmio e retribuição, é gratuidade misericordiosa para todos. Nunca se tinha falado deste modo acerca de Deus. De onde vem que este homem conhece tanto assim o Pai? E lá estão os dois, vamos tentar vê-los naquela conversa. Quem crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho único de Deus. Ou seja, mas Nicodemos, se crer, se tiver fé, a salvação está garantida, Nicodemos. Mas agora vamos nos colocar no lugar de Nicodemos. Nicodemos foi procurar Jesus, bateu à sua porta. Vamos tentar nós bater à casa do Senhor Jesus. E Ele nos recebe. Como disse a Nicodemos, entre, sente. O Senhor quer dizer a mim, a você, entra, sente-se. Quer um cafezinho talvez? E o Senhor olha para mim e olha para você. Estamos lá na sala, na sua casa. E Ele olha para mim, pronuncia o meu nome talvez. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho. O Senhor olha nos meus olhos, olha nos seus para dizer isso. Para que todo aquele que nele crer seja salvo. E quem nele crer vai encontrar a salvação. Talvez o Senhor conheça os meus pecados, Ele sabe. Minhas durezas de coração, minhas palavras duras, aqueles gestos ríspidos, aquela indiferença diante dos outros, dos que sofrem, como se nada dissesse a mim. O Senhor conhece, reconhece, percebe, mas está a olhar-me e dizer, Deus amou tanto o mundo. Então ama também a mim que faço parte desta história. E a partir do amor do Senhor, Ele está a pedir que eu creia. E se eu crer em Jesus, eu vou olhar para o irmão. O amor do Senhor me move a amar os outros. O amor de Deus, apesar dos meus erros, Ele não me condena. Então a bondade que Ele me comunica é para que eu comunique aos outros. Não é para eu me servir de Deus, é para me deixar envolver por Ele. E ir até o outro. Aí é o Espírito Santo que me move, que me leva até quem precisa de mim. Posso até imaginar, Nicodemos saiu à noite, quem sabe consolado,
porque nunca tinha ouvido que Deus amava tanto. Talvez eu também. É tão grande o amor do Senhor que Ele gostaria de me convidar a ir até quem precisa de Deus e precisa de mim, motivado pelo amor que procede do Espírito Santo. Então agora, deixando-me olhar pelo próprio Senhor, eu fui até a casa dele, como Nicodemos. É hora de eu dar uma resposta. Deus amou tanto o mundo. Talvez o Senhor queira olhar para quem precisa dele e precisa de mim. O que eu vou dizer ao Senhor? Lá na casa dele, como Nicodemos, é hora de eu fazer a minha oração.